Rapaziada, e vem comigo. Pensa assim, vamos imaginar o seguinte: um ponta esquerda brasileiro decidindo o El Clássico com gols. Basicamente, todos esses adjetivos eles poderiam ser direcionados ao Vinícius Júnior, mas hoje não. Hoje esses adjetivos são perfeitos para descrever a noite que foi a do Rafinha. Depois de mais de 15 jogos sem marcar, o Vinícius Júnior voltou a marcar, voltou a jogar muito bem e principalmente na ausência do Mbappé, ele procurou chamar a responsabilidade. Quase que ele conseguiu ter uma partida para chamar de sua realmente, porque dos últimos meses ele não conseguiu ter uma atuação do nível que teve, mas ela não foi completamente sua por causa justamente que o dia que ele decide ter essa atuação, o Rafinha também decide marcar 2 gols e ele sim decidiu o clássico. E ao contrário do Vinícius, o Rafinha, nos últimos jogos, principalmente contra o Real Madrid, inclusive nos últimos 6 jogos, são 7 gols e 2 assistências. O Rafinha vem frequentemente marcando gols e dando assistências, inclusive do trio de ataque do Barcelona, que na temporada passada com certeza foi disparado o melhor ataque europeu. O Rafinha, entre ele, o Leva e o Yamal, ele está sendo o único que conseguiu manter o mesmo nível da temporada passada para essa. E, bom, na verdade, quem está ganhando isso tudo, na minha visão, é a seleção brasileira, que tem 2 ótimos jogadores que até acabam jogando em posições parecidas, mas tem 2 ótimos jogadores sendo protagonistas em 2 gigantes que são protagonistas também na Europa. Uma pena, né, que, na verdade, o Vinícius Júnior não consegue repetir tanto essas atuações assim na seleção brasileira. Mas, de qualquer forma, já é um ótimo sinal para a seleção ver que pelo menos os seus jogadores estão em boa fase, ao menos começando a recuperar essa boa fase, como o Vinícius Júnior. E o Real Madrid vem, né, de uma temporada muito contestada, muito insegura, principalmente no sistema defensivo. E apesar disso tudo, ele vinha de 5 vitórias seguidas para enfrentar o Barcelona. O Barcelona também, curiosamente, mas eu acredito que ainda mais por mais méritos, joga melhor, também vem de 5 jogos seguidos vencendo. E eu não sei se foi alguma forma do Xabi Alonso tentar dar uma resposta a isso, mas em cima desse trabalho contestado. Nesse jogo específico ele tentou mudar alguma coisa, ele tentou inovar e assim, infelizmente não deu certo, a defesa mais uma vez foi frágil. Inclusive, quando eu comecei a escrever o roteiro desse vídeo, na verdade não tinha saído as notícias que o Xabi Alonso foi mandado embora, foi demitido justamente nessa partida. Assim, os números, se você olhar pelos números, não são números ruins, se você pegar a quantidade de jogos em relação a vitórias e derrotas, mas as sensações de jogo que o Xabi Alonso trazia e o teto que ele mostrava que poderia ser esse Real Madrid eram muito baixos. Então, bom, inclusive, bem provavelmente vou fazer um vídeo logo depois desse daqui, falando sobre os próximos técnicos do Real Madrid, quem podem ser. Aparentemente vai ser o Arbeloa, né? Talvez o Real tente repetir aquela dose de subir um técnico da categoria de base pro profissional e dar muito certo. Foi o que aconteceu com o Zidane, né? Sem querer muitas comparações, mas não sei se às vezes o Arbeloa é só mais um interino até acabar a temporada ou se vai ser efetivado. Eu vou fazer um vídeo mais específico voltado para esse assunto, mas voltando agora um pouco mais ao clássico, falando de novo um pouco sobre a tática que o Xabi decidiu usar nesse jogo. Ele optou por 3 zagueiros e usar meio que o Valverde como um lateral direito que dobrava para fechar as descidas do Balde e o Asensio claramente em cima do Rafinha para tentar fazer o Rafinha não jogar. E algumas mudanças, acabou sacrificando o Bellingham também. Para mim, quem foi mais beneficiado nessas mudanças, nesse estilo, enfim, nessa inovação que o Xabi tentou fazer,
foi propriamente o Vinícius Júnior, que ficou como um jogador de destaque ali na frente. Ele nem voltava muito para marcar, e ele já ficava meio que mais ou menos ali no ataque, ele um pouco mais para a esquerda, que é o lado que ele gosta já de receber a bola em direção ao gol para correr. Mas e que aparentemente começou a dar certo no segundo tempo, para falar a verdade. E o Real Madrid, no segundo tempo, ele volta melhor, ele volta se sentindo mais seguro na partida, muito por conta também da loucura que acabou sendo o final do primeiro tempo, com, cara, 3 gols em menos de 10 minutos, em 3 gols em 5, 6 minutos, sendo o Real Madrid o clube a buscar esse empate 2 vezes. Então, meio que essa reta do final do primeiro tempo, o começo do segundo tempo foi a melhor parte do Real Madrid no jogo, mas fora isso, voltando um pouco antes, o primeiro tempo inteiro, na verdade, o Barça conseguiu ter mais o controle, o Real Madrid não estava se encontrando na partida, as melhores chances eram do Barcelona, tanto é que o Courtois, como rotineiramente vem fazendo com a camisa do Real Madrid, mais até do que essa temporada, né? As temporadas passadas também vem sendo destaque por estar salvando muitas das vezes o Real Madrid quando precisa. A Madrid deposita realmente muitas fichas no goleiro belga. E então, depois de um primeiro tempo de um bom domínio, bom controle do Barcelona, o Real Madrid, como eu falei, conseguiu nessa loucura fazer o 2-2, voltou para o segundo tempo bem, mas também, cara, não foi o suficiente assim. Teve uma chance ou outra, mas depois rapidamente o Barça conseguiu retomar o controle da partida, fez o gol, que estava merecendo, inclusive, depois do controle de bola, quando voltou para o Barcelona, a troca de passes, eu vi inclusive uma estatística que o João Garcia, o goleiro do Barcelona, deu mais passes certos na partida que o Bellingham, que é o meio campo do Real Madrid, que teoricamente deveria ser a pessoa que, o motorzinho ali do time, que faria o jogo funcionar. Então o goleiro deu mais passes do que o armador do time. Então isso aí daí a gente consegue ver mais ou menos para que lado foi caminhando o jogo. E aí já mais pro final do jogo, o Real Madrid tentou meio que na maneira a Deus dará, e quase deu certo. Se não fosse o João Garcia, uns 2, 3 defesas ele fez muito boas defesas. Inclusive o último chute do jogo foi uma baita defesa do João Garcia. Caiu no pé do Álvaro Carreira, se não me engano, que chutou no meio do gol. Mas de qualquer forma foram 3 gols tomados pela defesa do Real Madrid, que poderiam ter sido mais. Isso expõe o quão frágil estava o sistema defensivo, que tentar inovar justamente numa final claramente não deu certo. E ao longo do segundo tempo o Mbappé também voltou, entrou uns 10, 15 minutos ali mais para pegar o ritmo, né, voltando de lesão e tudo. E o Barcelona, enfim, conseguiu, depois de, acho que desde 2012, não conseguiu esse feito, que era o bicampeonato da Supercopa da Espanha. Ganhou a temporada passada já em cima do Real Madrid e repete o feito nessa temporada também com uma boa atuação do Rafinha. E apesar de um bom jogo do Vinícius Júnior, que o Condé, pelo amor de Deus, não conseguiu encontrar o Vinícius Júnior na partida, apesar disso tudo, o Vinícius Júnior tenta, mas realmente quem conseguiu foi o Rafinha. Mais uma vez o coletivo do Barcelona sendo superior às individualidades do Real Madrid.